Lendas Episódio 5. O Dilúvio e a Arca de Noé. Olá, pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Profeta Pastor Marconi Silva. Sou o seu irmão em Cristo, e hoje falaremos sobre uma das histórias mais famosas da Bíblia, o Dilúvio e a Arca de Noé. Essa história é muito antiga, sendo contada de geração em geração, mas você sabe como ela aconteceu? Antes de começar, eu quero te pedir um favor. Se você gosta dos meus vídeos, se inscreva no canal Pastor Marconi Silva, ative o sininho para receber as notificações e deixe o seu like. Isso me ajuda muito a continuar produzindo conteúdo de qualidade para vocês, e se você quiser me apoiar financeiramente, você pode fazer sua gratificação com o Pix na tela. Qualquer valor é bem-vindo e será usado para manter esse canal funcionando e para abençoar outras pessoas. Bom, o dilúvio é um evento narrado no livro de Gênesis, capítulos 6 a 9, que conta como Deus decidiu destruir toda a humanidade e os animais devido à maldade e da violência que havia na terra. A Bíblia diz que Deus viu que a terra estava corrompida e cheia de iniquidade, e que o seu coração se entristeceu. Ele resolveu acabar com tudo o que havia feito, pois se arrependeu de ter criado o homem. Mas por que Deus tomou essa decisão tão drástica? O que estava acontecendo na Terra naquela época? A Bíblia nos dá algumas pistas sobre o contexto histórico em que se deu o dilúvio. Em Gênesis 4, nós lemos sobre a história de Caim e Abel, os dois primeiros filhos de Adão e Eva. Caim matou Abel por inveja, porque Deus aceitou a oferta de Abel e rejeitou a oferta de Caim. Esse foi o primeiro assassinato da história, e marcou o início da violência na terra. Caim foi amaldiçoado por Deus e se tornou um fugitivo e um errante. Ele teve um filho chamado Enoque, e construiu uma cidade com o mesmo nome. A Bíblia não nos dá muitos detalhes sobre essa cidade, mas podemos imaginar que ela era um lugar de rebelião contra Deus e de corrupção moral. Em Gênesis 5, nós lemos sobre a genealogia de Sete, o terceiro filho de Adão e Eva. Sete foi o substituto de Abel, pois ele era um homem justo que andava com Deus. Através da linhagem de Sete, nós chegamos até Noé, o protagonista da nossa história. Noé era um homem justo e íntegro entre os seus contemporâneos, e andava com Deus. Ele era descendente direto de Sete, que era descendente direto de Adão. Isso significa que Noé tinha uma conexão direta com a criação original de Deus, antes do pecado entrar no mundo. Ele preservou a pureza da linhagem e da sua fé em Deus. Em Gênesis 6, nós lemos sobre um episódio misterioso que aconteceu antes do dilúvio. A Bíblia diz que havia na terra gigantes chamados Nefilins, que eram filhos dos filhos de Deus com as filhas dos homens. Quem eram esses filhos de Deus? Quem eram essas filhas dos homens? Por que eles geraram esses gigantes? Essas são perguntas difíceis de responder. Ao haver muitas interpretações possíveis sobre esse texto, alguns estudiosos dizem que os filhos de Deus eram anjos caídos que se rebelaram contra Deus e tiveram relações sexuais com as mulheres humanas. Outros dizem que os filhos de Deus eram os descendentes de Sete, que se misturaram com as descendentes de Caim, perdendo a sua santidade. Outros ainda dizem que os filhos de Deus eram reis tiranos que sequestravam e violentavam as mulheres que queriam. O fato é que esse episódio mostra que a humanidade estava em um estado de degeneração e depravação, e que a terra estava cheia de violência e maldade. Deus viu isso e se entristeceu. Apenas Noé, sua família e um casal de cada espécie de animal foram poupados. Ao entrarem em uma grande arca construída por ordem divina, Noé era um homem justo e íntegro entre os seus contemporâneos, e andava com Deus. Deus falou com ele e revelou o seu plano de enviar um dilúvio sobre a terra para exterminar toda a carne. Ele deu instruções detalhadas para Noé construir uma arca que serviria de refúgio para ele e sua família, e para os animais que Deus escolheria. A Arca de Noé era uma embarcação de madeira com 3 andares, que media cerca de 150 metros de comprimento, 25 metros de largura e 15 metros de altura. Dentro dela, havia compartimentos para os animais, para os alimentos e para as pessoas. A arca tinha uma porta lateral que só podia ser aberta por Deus, e uma janela no topo para ventilação. A arca levou cerca de 120 anos para ser construída, e durante esse tempo, Noé pregava aos seus contemporâneos sobre o juízo que viria, mas ninguém lhe deu
Ouvidos, eles zombavam de Noé e continuavam vivendo em pecado. Quando tudo estava pronto, Deus mandou Noé entrar na arca com sua família e os animais. Ele disse a Noé que em 7 dias começaria a chover sobre a terra. Noé obedeceu a Deus e entrou na arca com sua esposa, seus 3 filhos, Sem, Cã e Jafé, e as esposas dos seus filhos. Também entraram na arca um casal de cada espécie de animal limpo, que podia ser usado para sacrifício, e 7 casais de cada espécie de animal impuro, que não podia ser usado para sacrifício. Deus fechou a porta da arca. A arca flutuou sobre as águas por cerca de 5 meses, até que Deus fez um vento soprar sobre a terra e as águas começaram a baixar. Noé esperou mais 2 meses até ver o topo das montanhas aparecerem. Ele abriu a janela da arca e enviou um corvo para verificar se havia terra seca, mas o corvo ficou voando de um lado para o outro até que as águas secassem. Depois ele enviou uma pomba, mas ela voltou porque não achou lugar para pousar. Noé esperou mais 7 dias e enviou a pomba de novo, mas dessa vez ela voltou com uma folha de oliveira no bico, indicando que a vida estava renascendo. Noé esperou mais 7 dias e enviou a pomba pela 3ª vez, mas ela não voltou mais, ao encontrar um lugar para habitar. Finalmente, Deus mandou Noé sair da arca com sua família e os animais, e oferecer um sacrifício em gratidão pela salvação. Noé construiu um altar e ofereceu holocaustos de alguns animais limpos e de algumas aves limpas. Deus ficou satisfeito com o aroma do sacrifício e prometeu que nunca mais destruiria a terra com um dilúvio. Ele disse que enquanto a terra durasse, haveria semeadura e ceifa, frio e calor, verão e inverno, dia e noite. Ele colocou um arco-íris no céu como sinal da sua aliança com Noé e com toda a humanidade, indicando que nunca mais as águas do dilúvio destruiriam toda a carne. A história do dilúvio e da arca de Noé é repleta de simbolismos e ensinamentos. Ela destaca a justiça divina diante da maldade humana, mas também revela a misericórdia de Deus ao salvar Noé e sua família, a construção da arca, a obediência de Noé, e a preservação das diferentes espécies de animais ressaltam a importância da fé e da obediência diante das adversidades. A arca é frequentemente vista como um tipo de Cristo, oferecendo refúgio e salvação da ira divina. O dilúvio e a subsequente restauração da terra com a promessa do arco-íris são um poderoso símbolo de renovação e esperança. Ao estudar essa história, somos desafiados a refletir sobre a nossa própria conduta, a justiça de Deus e a necessidade da reconciliação com Ele. A mensagem do dilúvio transcende os tempos, incentivando-nos a viver vidas justas, a buscar a graça de Deus e a confiar em sua promessa de salvação. Espero que tenham apreciado este mergulho mais profundo na história do dilúvio e da arca de Noé. Agradeço por dedicar seu tempo a essa reflexão, e se você gostou deste vídeo, não se esqueça de se inscrever no canal Pastor Marconi Silva, ativar o sininho e deixar o seu like. Se desejar apoiar financeiramente este ministério, deixe sua gratificação com o Pix. Que Deus abençoe grandemente sua jornada de honrar a Deus com suas finanças.